Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, tradição no horário de debate político e a discussão sempre importante dos temas, os assuntos que estão em pauta aqui, não é? Assuntos importantes para a cidade, para a região metropolitana, economia, finanças, não é? Saúde, educação, meio ambiente, transporte, segurança pública, os assuntos que a gente costumeiramente coloca em pauta, coloca em debate aqui no Ponto de Vista, não é? E o espaço sempre aberto para discussão com uma dose enorme de democracia dos temas que são importantes, temas que são de interesse nacional, não é? Lembrando que de segunda a sexta, você acompanha sempre aqui na Santa Cecília TV às 8 da noite, uma reprise do Ponto de Vista para você conferir aquilo que evidentemente não pôde acompanhar no programa ao vivo, né? Mas notícias na área econômica, o Fundo Monetário Internacional divulgou agora há pouco, pela manhã, né, 10 horas, 9h30, por aí, 11 horas da manhã, aproximadamente, a nova previsão de crescimento do país, do PIB brasileiro, que é agora de 0,8%. Né? Já os institutos financeiros, os bancos de maneira geral, né, e os principais estudiosos da economia do país já estavam prevendo algo aproximadamente nesse ponto, nessa marca aí de 0,8%, é aquela coisa, embora esteja próximo de 1%, o 0,8% é zero, tá certo? Então o crescimento é praticamente nada, previsão para a sequência do ano, né? E a liberação aí do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, a gente já não entende mais nada, o que pode acontecer. Antes era 35% ou 30% do valor de cada conta, enfim, nativa ou ativa, e agora o limite, parece que será o limite de R$500, né? Então, se você tiver duas contas, uma ativa, outra inativa, sei lá, e o saldo for suficiente, você vai lá e saca 1.000, né? Se não for suficiente, se você tiver uma conta só, o limite é R$500, né? Eu não sei que R$500 de cada um vai aquecer a economia brasileira. Enfim, é outro assunto importante para a gente colocar aqui em discussão e debate nesta edição. É um prazer recebendo o secretário de Finanças aqui de Santos, Maurício Franco, que tem o prazer aqui de receber mais uma vez, vai tentar aí elucidar os nossos caminhos, né, sobre essas dúvidas enormes que temos e falar, claro, da cidade aqui importante. Temos aí o Refis se encerrando no próximo dia 30. Tudo bem, secretário? Prazer revê-lo. Tudo bem também. Prazer estar aqui mais uma vez no Ponto de Vista. É sempre uma honra estar aqui com vocês, sempre engrandece o nosso debate aqui regional, pela importância que não só programas, como a TV Santa Cecília tem. Queria cumprimentar também o nosso professor sempre, referência nossa aqui, Marco Santana também. E estamos aqui para debater aí, falar um pouco também das finanças municipais e de outros assuntos aqui nesse cardápio variado, porque hoje em dia o que não falta é novidade, não é, Boturão? Cada dia, aliás, quer dizer que cada dia tem uma novidade, cada dia pode ter uma novidade, como pode ter 4, 5, né? Sei lá quantas novidades. Agora quem está na linha de tiro é o porta-voz, né, da Presidência da República, o general Melo Rego, né, atacado pelo 02, o bolsominion vereador lá na Câmara do Rio de Janeiro. E há muitas informações, até boatos acontecendo por aí, que ele quer o cargo que é ocupado agora pelo Melo Rego. Quer ser o porta-voz do pai, tá certo? Iberê Cirna, professor Iberê, experiente em marketing político, físico, não é, formado e professor de longa data, está com a gente mais esta edição. Tudo bem, Iberê? Tudo bem, é sempre um prazer estar na companhia de vocês aqui. E o Marco Santana lá na ponta, conferindo aí as redes sociais, as transmissões nossas aqui do Ponto de Vista e a sua participação sempre muito importante com a gente aqui. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar Boturão, essa mudança nos planos do governo Bolsonaro com relação ao FGTS tem a ver diretamente com a pressão do mercado da construção civil, os empresários da construção civil, que perceberam que essa torneirinha muito generosa que financia obras por todo o país, a partir do momento que fosse distribuído entre os trabalhadores, que aliás são os donos verdadeiros do dinheiro, não iriam para esses empréstimos camaradas para eles fazerem as suas obras. Então, mais uma vez, o trabalhador vai pagar a conta. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br.
O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/TV. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis também na internet, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Programa ao vivo, né? Sempre o nosso mantra, 1h30 da tarde a gente começa, 2h30 terminamos, até a reprise às 8 da noite. Dúvida sempre cruel, né? O que é que pode acontecer, o que é que pode ser dito aí pelo presidente, né? O que é que pode ser divulgado aí de novos números da economia e essa coisa toda. Você entendeu aí a questão do fundo de garantia, Maurício? Olha, nós temos uma série de notícias que saíram, né? Inicialmente, como você pontuou, falou-se em 35% do valor do que haveria de saque, né? Depois o presidente fez uma manifestação sendo contrária à questão da multa ou pela extinção da multa dos 40%. E agora, ontem para hoje, tem essa questão da limitação dos R$500 aí. Mas eu acho que, na verdade, tudo isso está acontecendo, o Marcos pontuou bem, pela pressão da indústria da construção civil, né? Já estava no horizonte uma rediscussão sobre o programa Minha Casa Minha Vida, né? E o Fundo de Garantia é a grande fonte de financiamento desse programa. Inclusive, os jornais de hoje já sinalizam uma questão do programa mais ousado e tal. Mas, na verdade, a discussão do Minha Casa Minha Vida, ela tem vários aspectos, não é só aquele que diz respeito à fonte de financiamento, mas também tem a própria modelagem do tempo do tempo de financiamento e pelo fato da pessoa se tornar dona, e tem acontecido da pessoa logo em seguida usufruir do subsídio governamental e vender o imóvel em seguida. Esse é um problema que o programa tem. Acho que é um programa bem sucedido, mas tem alguns problemas naturalmente, como é comum em programas dessa envergadura. Então, eu acho que essa espécie desse vai e volta na questão do fundo de garantia tem muito a ver com a pressão da sociedade da parte da construção civil, e que, lobbies à parte, é uma indústria importante na questão do emprego, né? Reconhecidamente, é uma das indústrias que mais propicia empregos, né, no momento que a gente está com o desemprego muito alto. Então, é um tema muito sensível. Eu acredito a isso, essas idas e vindas do programa do Fundo de Garantia, porque até agora eu não vi ninguém bater martelo, vai ser isso especificamente, né? São comentários que vêm, cada um dia um comentário diferente, mas muito ao sabor também dessa pressão de outros setores que têm interesse na destinação, em receber os recursos do Fundo de Garantia. Agora, em tese, a ideia era aquecer a economia, enfim, não é? Quem tem dívida paga a sua dívida, vai sobrar alguma coisa, você faz algum investimento, compra alguma coisa, essa coisa, e aquece aí o comércio de maneira geral, um pouco a indústria também, enfim, até o final de 2019, e deixa, quem sabe, aí, poderia deixar uma expectativa melhor para 2020. Me parece que era essa a tese. Agora, com R$500 de limite, você acha que é possível isso? Sinceramente, não. Eu não sei se aposta num processo de, digamos assim, para usar uma expressão que não sei se é mais correta, de varejização. Quer dizer, você tem uma série de pequenos saques que vão movimentar a economia, o que também é muito discutível, né? Porque se nós temos um dos grandes problemas nossos é o desemprego, os próprios economistas reconhecem, dizem que o emprego é o primeiro que é cortado e é o último, quando a economia retoma, é o que recupera efetivamente. E quando a gente fala dos R$500, no meu ponto de vista, a gente está falando fundamentalmente de incentivo ao consumo, ou eventualmente de pagamento de dívidas. Mas do ponto de vista de injeção estrutural de recurso para melhorar a economia, não acho que tenha grande eficácia, não. O que você acha, Berê? Acompanhando toda essa discussão aí. Particularmente, eu não acredito que tenham bater o martelo em nada. Eu acho que esse governo está se pautando por 3 períodos. Ele fala de manhã, depois ele fala outra coisa à tarde, e à noite, quem sabe, uma outra. Esta é a lógica. Alimenta-se... a lógica deles lá. Alimenta-se uma discussão, isso aqui pode, não pode, agora prejudica o setor imobiliário, então, o gerador de emprego, mas ao mesmo tempo eu vou dar 500 porque ele vai pagar a dívida, eu vou habilitar esse para o mercado. Quer dizer, é uma luta. E eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca vi aparecer tanta gente entendida de economia como agora. Desculpa, mas é assim, tudo quanto é lado tem, entendeu? Fulano entende de economia, aí ele vai
alimentar o varejo, o outro vai para... Então é assim, nós temos que esperar, porque tanta coisa foi dita. Agora, será que é a solução? Será que isto vai realmente ficar sempre o jugo dos construtores, né? Do pessoal do setor imobiliário, da construção, que é um gerador de emprego, é um gerador de emprego. Você tem na outra ponta o endividamento da família brasileira. Quer dizer, então quando você põe dinheiro na mão, que é a tese lá do Ciro, o Ciro Gomes na sua campanha, tirar todo mundo do tirar SPC, todo mundo, né? quer dizer, porque ele quer, milhões de pessoas, né? ele quer habilitar alguém para entrar, para girar a economia, né? Então, assim, isso é muito discutível. Então, eu prefiro esperar, porque se nós olharmos tudo, olha, o filho dele vai ser embaixador não sei aonde. Ah, vai ser, não vai ser, agora não é embaixador, é chanceler, não pode, pode outro. É uma discussão. De manhã tem uma, de tarde outra e à noite outra. Discussões inócuas. Né? Agora, uma solução vai ter que ser tomada. Ele disse que anuncia na quarta-feira. Né? Anuncia o quê? Anuncia a decisão sobre isso aí. Sobre o fundo de garantia. Fundo de garantia. Isso ainda está num processo de especulação. Então vamos aguardar. A gente fica aí, como diz o Boturão, o mantra aqui, vamos esperar até a noite para ver se mudar alguma coisa. Professor, independente de qualquer coisa, isso daí não é um plano de recuperação econômica do Brasil, né? É um remédio paliativo aí. É um band-aid. É um band-aid aí para estancar a sangria aí. Não vai estancar, né? A situação ainda tende a piorar ainda mais, porque com a aprovação da reforma da Previdência, a ideia é economizar cerca de 100 bilhões de reais por ano, né? Mas, na verdade, quando a Previdência deixa de pagar 100 bilhões de reais, são 100 bilhões de reais a menos no consumo, na economia, né? E o mais grave do que isso, que de cada 100 reais economizados pelo governo, 83 reais são para as pessoas que ganham benefícios de até 2 salários mínimos. Quer dizer, a camada mais pobre da população, que já ganha pouco, vai deixar de consumir, vai ganhar menos ainda, vai consumir menos ainda. Quer dizer, a economia, o consumo vai piorar ainda mais. Então a tendência é ter uma retração ainda maior da atividade econômica no Brasil. Mas aí, Marcos, você tem que pensar que o investimento também que se faz com a reforma, com novos investimentos, você acirra a concorrência e você diminui preço e você tenta colocar dentro do mercado produtos mais viáveis e acessíveis à população mais baixa. Então, isso é uma discussão teórica, está aí, o economista defendendo de um lado, do outro. Efetivamente, não se vê, e aí eu vou aproveitar isso. Quando se discutia, eu vou aproveitar até a presença do Maurício, que eu quero aprender isso. Quando se discutia a coisa da Previdência, agora vai entrar o Estado, vai entrar o município, eu vou aproveitar aqui e pegar com quem sabe, com quem vai me dizer o que provoca esta votação da Previdência com os estados e municípios, o que provoca para o município, para a vida do cidadão, estar ou não dentro do sistema previdenciário atual. Bom, essa é uma ótima discussão, né? Eu particularmente acho que tinha que fazer tudo parte do mesmo pacote, teria que estar efetivamente dentro do mesmo pacote. Os institutos de previdência, de modo geral, alguns estados, né, em especial aí aquela trinca que já costumamos a falar aí, né, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro tem problemas muito sérios de previdência. Mas os municípios que criaram os institutos de previdência municipais depois, foi o processo histórico que veio em seguida, começam a ter problemas também, né? Nós temos aqui em Santos, por exemplo, nós temos um instituto de previdência, diga-se de passagem, muito bem administrado, mas mesmo assim ainda carrega o que ele chama de insuficiência financeira, né? Para o equilíbrio atuarial ao longo de 30 anos é preciso que seja feito um aporte mensal pela prefeitura. Esse valor, se a gente pudesse quantificar hoje, ele estaria na faixa aí de 80 a 90 milhões ano, mais ou menos, só da insuficiência financeira, né? Ele só não é exatamente esse valor, é um valor abaixo disso, porque foi criado um fundo especial 2 anos atrás, um trabalho conjunto, mas principalmente tocado pelo pessoal de Prev, através do mecanismo de transferência entre um plano deficitário e um plano superavitário, diminuir a necessidade do aporte mensal da prefeitura. Mas, voltando à pergunta inicial, professor Iberê, eu entendo que, bom, primeiro a questão da viabilidade política, né? Nós vamos ter aí 5 mil municípios fazendo uma lei específica e no âmbito do município, essa questão da pressão política, ela é muito forte, né?
E ele sinaliza a implantação dessa reforma da Previdência. Eu não vou entrar aqui na polêmica de até que ponto é injusto ou não, tá? Mas como instrumento como instrumento econômico mesmo, a necessidade de ajuste que tem que se ter, há um impacto significativo também pela questão do aumento da idade e que dá uma folga, sim, nos institutos de previdência municipais. Então, seria importante, pela questão política e pelo impacto financeiro do Instituto de Previdência, que ela fosse aprovada conjuntamente. A gente sabe que no Congresso tem todo aquele problema, né? Como é que o deputado vai explicar na sua base que ele votou, né, a favor da Previdência, enfim. Mas é a mesma coisa que penso que seria importante que fosse colocado junto com os estados e municípios, junto com o grande pacote aí, que não pegar só o terceiro nível, que seria o nível federal. Nós tivemos há poucos dias aqui, a questão de um mês, mais ou menos, né? 3 prefeitos vieram muito próximos aqui, Paulo Alexandre de Santos, o Ademar de Cubatão e o prefeito Pedro Gouveia de São Vicente. Os 3 defenderam a mesma tese que o Maurício defende aqui nesse momento. Acho que não resta dúvida, né? Parece que o Senado vai ajeitar aí essa bola, né, para arredondar para a Câmara dos Deputados, enfim, recolocar em questão, e aprovar essa situação da reforma da Previdência, incluir aí os estados e municípios, que, na verdade, tem uma situação muito mais grave, muito mais complexa que a própria União, parece, né, Maurício? Alguns estados, especialmente. Estados, né? Estados, especialmente. Agora, essa questão que a gente fala do Fundo de Garantia, eu não sei, imagino que vai se tomar uma decisão na Prefeitura de Santos, você vai levar o prefeito lá, algo que você discutiu com os seus companheiros de secretaria, enfim, né, o pessoal que está há muitos anos tocando essa bola lá, conhece as dificuldades e tal. Uma ideia para melhorar a arrecadação, uma ideia para equacionar melhor os custos, enfim, coisa que o vale. Antes do prefeito decidir sim ou não, e aí pode ser anunciado, ninguém vai comentar absolutamente nada a respeito disso, porque vocês estão lá discutindo, enfim, fazendo um novo planejamento, uma nova programação. Isso que acontece com relação ao Fundo de Garantia vai acontecer com uma série de outros temas, uma série de outros assuntos, né? Alguém vaza essas informações, eu não sei o que acontece, né? Porque não há uma definição ainda, não tem um caso resolvido, então você coloca, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ouvidas todas as partes envolvidas, tá certo? Vai ser de 10% do que cada pessoa tiver lá na sua conta, ativa ou inativa. Para quê? O cidadão poder pagar o que está devendo, cartão de crédito, cheque especial, conta no fiado não sei aonde, enfim, e o que sobrar, vai comprar o que está faltando em casa. Evidentemente, automaticamente você vai aquecer a economia. Mas não em vazar informação, deixar passar a informação, a imprensa divulga. Mas nesse caso aí, Butrão... Não tem nada, não é nada disso. Nesse caso aí, Butrão, quem vazou, quem anunciou, foi o próprio presidente da República. Ele se antecipou ao fato, né? Então, ele fala de manhã, depois à tarde e à noite nós vamos entender outra coisa. Sopraram no ouvido dele, que estava em estudos e tal, ele falou como se fosse um fato consumado, né? E o pessoal da equipe econômica ficou de cabelo em pé, porque nem os estudos, provavelmente, não tinham sido divulgados ainda, né? Do impacto, a alíquota, essa coisa toda, né? Ele próprio que chegou e foi pego de sopetão ali, querendo dar uma de entendido de que entende de economia, né? Quando ele já disse várias vezes que não entende de economia. Pois é. E aí, ou é o chamado balão de ensaio também, né? Esse. Para ver o que vem, o que cola, o que não cola. Para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Exatamente isso, entendeu? Mas é que tá, aí fica uma confusão danada. Mas inviabilizou a medida, né? Os principais críticos, hoje eu ouvia a Thaís Herédia, na Rádio Bandeirantes, né? E dizendo, como uma série de outros comentaristas, enfim, especialistas em economia, dizem a todo tempo, né, que, de maneira geral, o empresário, o investidor, puxa o freio, né, o Maurício? Fica com medo, ao invés de ser incentivado, fica com receio, porque não vê aí uma seriedade aí no que está sendo colocado na política econômica. Mas aí, Edgar, aquilo que a gente tem discutido, né? Eu acho que esse fatiamento que o governo faz é uma coisa assustadora, porque nós teríamos que estar discutindo aí com mais veemência a reforma fiscal e a reforma tributária. Claro, não tem dúvida. Se não fizermos isso, não adianta. Vai estar fatiando aqui, fatia ali, nós vamos chegar aonde? Então, é assim, tem lá um grupo hoje já discutindo a reforma tributária, né? Muito caladamente, ninguém nem sabe o que está acontecendo.
E se não tiver isso dentro desse pacote, não adianta. Nós vamos ficar fatiando e discutindo e não sei para onde vai chegar. Ou o presidente não confia na equipe que tem, né? Não sei. Alguma coisa passam para ele, como o Santana colocou há pouco, né? E ele de imediato procura a primeira oportunidade que ele se aproxima dos repórteres, ele chega e tal e solta. E vamos ver o que vem, né? Se vier muita porrada, ô Guedes, não vai dar. Não vai dar. Para presidente outro caminho. Não vai dar, porque vamos me pendurar na cruz, eu não quero ser pendurado na cruz. Eu não sei, né? Não sei o que eu... Eu acho assim que o que você comentou agora há pouco sobre a questão do 0,8 de crescimento da economia. Pois é. Aí algumas coisas que preocupam, né? Primeiro, a extrema velocidade com que essa expectativa caiu. Se a gente pensar em fevereiro, a gente falava em 2,2 de crescimento para 2019. Quer dizer, fevereiro para cá, 4, 5 meses, já praticamente caiu menos da metade. Hoje está 40% do que era definido lá em fevereiro. E o que preocupa que vem nessa... O que tem a ver com isso, né? Duas coisas, do meu ponto de vista. Primeiro, que é o desperdício do capital político de início de mandato, né? Quer dizer, e segundo, uma coisa está ligada à outra, é a perda de energia mesmo. Quer dizer, a gente vê a energia, o professor apontou bem, eu acho exatamente isso. A energia tinha que estar muito focada na questão da reforma da Previdência e principalmente da reforma tributária. Isso é assunto efetivamente que eu acho que teria que ser de ocupação não apenas do ministro da Economia, mas de todos os ministros e também e principalmente do presidente da República. Isso tem que se resolver porque isso mexe com a questão estrutural da economia. Isso que é importante. Então, nós estamos perdendo tempo e energia, aí nós já estamos no segundo semestre e, infelizmente, e aí o que você falou, Boturão, a economia precisa, os agentes econômicos precisam de confiança. E nesse momento não há confiança, que para mim tem tudo a ver com essa redução de expectativa de crescimento da economia. É o que a gente fala aqui desde o primeiro dia do mandato Bolsonaro, né? Tinha que focar numa coisa chamada recuperação econômica do país. O ministro da Fazenda, que hoje é o ministro da Economia, no Brasil, ele é quase que um presidente da República adjunto, né? Vamos colocar assim, né? Quase isso, né? Você elege presidente, quando a expectativa para tudo, mas uma expectativa assim, né? Uma expectativa normal, enfim, uma expectativa extraordinária para que o presidente eleito indique o ministro da Fazenda, que hoje tem o nome de Ministério da Economia, juntou planejamento, fazenda, não sei o que mais lá, uma série de outras atribuições, né? Não sei se ele está com dificuldade de tocar essa coisa toda, essa monstruosidade que ele criou para si mesmo, ou que o presidente permitiu que ele criasse para si mesmo, aquela história maluca lá, que não podia ter 39 ministérios, acho que não podia mesmo, recuou para 22, mas parece que os 22 também não são suficientes. Enfim, cansamos de dizer isso aqui, a recuperação econômica era o item 0 da pauta, nem no item 1, o item 0 da pauta. Como diz o Maurício aqui, essas reformas seriam fundamentais, o governo todo deveria estar focado nisso. Um break, já retomamos a sequência aqui no Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, nós temos o Refis 2019 aqui da Prefeitura de Santos, mas antes eu queria discutir aqui com o pessoal uma coisa bastante curiosa, né? E um projeto de lei que com certeza vai contribuir e muito, né, para a melhora na educação brasileira. Tenho certeza disso. Vejam lá, um deputado federal, Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, partido do presidente Bolsonaro, né? Bom, o projeto de lei que ele registrou lá na Câmara dos Deputados tem o objetivo de liberar, né, a utilização de armas não letais, tá certo? Por parte dos professores em sala de aula. Muito bem. Tipo assim, spray, né? Spray de pimenta. Já experimentou um sprayzinho de pimenta no olho, hein? Pô, lindo. Armas de incapacitação neuromuscular. Como é que chama aquela que... Tem um nome, aquela arma, né, que você dispara... Teaser, né? É o teaser. Passou um filho seu, um neto seu, enfim, está no colégio e tal. Teaser. Aí o moleque fica paralisado lá. Aí chama o pai e tal, não sei o quê, o pai chega lá desesperado, então o moleque está paralisado ali ainda e tal, não sei o quê. Mas está paralisado, meu filho? Tá, porque tá bagunçando, eu dei uma teaserada nele, entendeu? Então, eu acho que é mais uma ideia genial. Não sei se o Maurício já deu aula, já foi professor? Já deu, já, não? Já foi professor, mas de curso universitário? Não, eu muitos anos atrás para o segundo grau e para o universitário também. Mas foi um período curto, mas para o universitário tudo bem. também. Ele deu 40 e poucos anos de aula, mas já no nível universitário, né? Então, o Santana também, né, se aventurou, né? Mas só... Curso universitário. Universitário, né? Aula de curso de jornalismo, enfim, né?
fundamental, que é o complicado, especialmente o público, né? Até no projeto de lei, o deputado Daniel Silveira registra, né, que o Estado não oferece ao professor a devida condição, a segurança, enfim. E armado, não é, de um teaser ou de um spray de pimenta, ele poderia evitar aí os desmandos, a bagunça, a desordem, enfim, proteger a ele mesmo, aos outros alunos, né, e até a outras figuras, né, da escola, enfim. Acha bonito esse projeto, Iberê? Muito. Substitui a regra do apagador, é uma coisa interessante. Eu só acho assim, quem é que pôs esse homem lá? Foi através do Rio de Janeiro. Foi atrás do voto, aí escolheram o homem, tá. O que nós temos, assim, é entender... Mas eu acho que a educação brasileira receberá um importante incentivo, né, com essa... A educação brasileira sempre, você sabe melhor do que ninguém o que eu defendo, nunca foi prioridade para governo nenhum no Brasil. Para governo nenhum. Então, sempre foi tratado com essa brincadeira, esse descaso, esses laboratórios de ratinho, muda, não muda. Agora, quando você pega um descalabro desse na educação, eu pergunto o seguinte, alguém foi lá e escolheu esse cidadão para representá-lo com as suas brilhantes ideias. Nós também não podemos dizer que o culpado é ele faz parte da amostra do que é, entendeu? A gente não acompanhou a campanha dele, né, mas tudo bem, mas alguém votou lá o suficiente para colocar. Durante a campanha ele defendia essa tese de armar professor, não sei, né? Então assim... Se ele defendia, está sendo coerente. Se ele não defendia, né, o eleitor também continua sendo bobo porque ele acredita naquilo que falam para ele durante a campanha. Então, assim, nós também precisamos entender, o Brasil está um pouco de pé na poá, vai aparecer isso e outras tantas coisas. Seja resultado de eleição, seja aí palhaços eleitos, seja aí atores de pornográficos, de porno chanchado. Este é o Brasil. Olha, o palhaço... Vamos esperar o quê? Menos ruim um palhaço como o Tiririca, né? Que vai lá, comparece tudo, você não fala nada, fica quieto. Eu não citei só ele de palhaço, tem um monte lá. Eu sei. Uns que nem usam o nariz Frota, né? O próprio Frota, que me parece um cara mais verdadeiro até, né? Nas posições, nas questões. Foi embora, logicamente, né? Ele sofreu na carne lá um safanão lá do pessoal de mídia que ele indicou e tal, foram absorvidos pelo governo, depois acabou sendo abandonado lá, ele ficou bravo com o presidente, está bravo e tal, disse que o Bolsonaro é a maior decepção da vida dele, essa coisa toda. Mas eles não criam essas coisas completamente tresloucadas, né? Agora, Maurício, isso aí o professor só vai poder usar, se for aprovado esse projeto, que eu acredito que não será, né? Com alunos agressivos, alunos armados, ou alunos com descontrole emocional. Você ali com giz e tal, com o apagador na mão, dando aula, você vai ter que identificar isso, né, na hora de usar o seu teaser, né? Olha, eu fico pensando o seguinte, se a educação, o professor está aqui, pode responder, mas se a educação não tem algo mais importante, mais relevante para resolver. E outra coisa, ainda que se fosse levar alguma coisa dessa a sério, que desculpe, mas eu acho que não dá para levar a sério, é sempre tomado de um caráter de subjetividade muito grande, né? Então, exatamente o que você está falando com tom irônico, é exatamente isso, quer dizer, falta de descontrole, falta de emocional. Havia um projeto também, que surgiu aí uns 2 meses atrás, também era alguma coisa em relação a isso, né? Era a questão não sei se era violência doméstica, qual que era, mas era alguma coisa assim, se permitia, não me recordo se era um afrouxamento da Lei Maria da Penha, não me recordo o que é, eu não quero fazer a afirmação muito, mas em cima de um texto... Em relação à atuação de policiais, militares, enfim... Isso, exatamente, trocar fogo até matar bandidos, enfim, quer dizer, poderiam estar você define o chamado, o que se chama, né, da letra da lei, com um caráter extremamente subjetivo, quer dizer, ou de não poder ser aplicado, ou ser aplicado de uma forma totalmente arbitrária, né? Isso, se a gente quiser analisar mais friamente, mas eu acho que nem seria o caso, porque a nossa educação tem desafios muito mais relevantes para que os deputados, senadores e o Poder Executivo se tomem seu tempo nisso. Santana, já pensou dar uma teaserada lá no aluno? O que eu lembrei agora aqui, no ano passado, quando teve aquele massacre na escola de Suzano,
que dois debilóides entraram na escola e mataram educadores ex-alunos, e alunos, ex-alunos. O então deputado Major Olímpio, que hoje é Não, foi este ano. Foi este ano, né? Foi este ano, porque o Dória já era governador. Foi esse ano, né? Isso, então. O Major Olímpio defendeu que os professores tivessem armados, pudessem portar armas. Então, imagina, então, em vez de jogar uma apagadora ou usar uma o teaser, ia usar uma .40, uma calibre 12. Acho que seria por aí que a solução que o Major Olímpio imagina para resolver esse problema na educação. É lamentável, né, esse tipo de proposta, esse tipo de projeto, mas o Brasil da lei do Texas, né, do Velho Oeste, enfim, parece que vai proliferando, né, essas bobagens, essas asneiras, como a gente pode ver aí no projeto de lei. Não é nenhum deputado do Estado de São Paulo, enfim, né? E a situação ele vem do Rio de Janeiro, com todo respeito ao Rio de Janeiro, mas, lamentavelmente, o que vem do Rio de Janeiro anda cada vez pior, né? Visto os 5 últimos governadores do Rio de Janeiro presos, né? Ou estiveram presos, ou passaram pela cadeia, né? Os 2 últimos estão presos, né? O Pezão e o Sérgio Cabral, né? Enfim, é uma coisa profundamente lamentável, né? Agora, só para voltar rapidamente aqui, Maurício, na questão do Fundo de Garantia, você lembrou bem que o presidente jogou também aí no ar a história de acabar com os 40% da multa de quem é demitido sem justa causa, né? Você tem alguma avaliação sobre isso, não? Você acha que poderia beneficiar, melhorar alguma coisa, a empregabilidade, contratação de pessoas, não? É uma discussão interessante, né? Porque nesse sentido, eu até procurei entender qual é o argumento do presidente, no sentido de que os 40% eles acabam encarecendo a relação empregado-empregador do ponto de vista do empregador. O que é complicado é que você tem toda uma dinâmica dessa relação e não dá para também você ir lá e pensar algo que funciona como defesa ao trabalhador e fazer, vou acabar com isso aqui, porque isso aqui, eu acho que essa discussão ela tem que ser mais ampla, não pode chegar e falar assim, vou acabar com os 40% pura e simplesmente. No momento e no momento exatamente como esse, em que isso aí se torna mais complicado ainda, por quê? Porque é um momento de muita fragilidade da relação do empregado, né? Porque com 12%, 13% de desemprego, as pessoas estão lutando muito para ter emprego. Então, você acaba desequilibrando mais ainda essa relação, né? Eu sinceramente, não vou te dizer que sou contra completamente, só que eu acho que essa discussão ela é muito mais ampla do que lá falar vou tirar os 40% pura e simplesmente. Até porque os 40% garante pelo menos um período em que a pessoa possa ficar desempregada no caso da demissão sem justa causa. Então, é gozado que continua sendo, né, Maurício, um fatiamento. Percebe que, paralelo a isso, nós terminamos quase que por completo com a Justiça do Trabalho, com todas as ações trabalhistas, quer dizer, a lei nova de relação de trabalho. Quer dizer, parece que as coisas no Brasil são assim, discutidas por fatias. Exatamente. Nunca um projeto. Esse negócio dos 40% faz parte do quê? De uma relação trabalhista, como o Maurício está lembrando. Eu pergunto, mas ele é pinçado lá no meio, é fatiado e vai discutir só isso? Não, isso está dentro de um contexto da relação empregador e empregado. Se você não discute no contexto global, não adianta, você não vai entender nunca. Então fica uma coisa sempre, esse fatiamento me deixa muito preocupado. Muito bem. Maurício Franco, estamos aí vivendo os últimos dias aí, né, desse período de Refis 2019, dia 30, né? 31. 31 é a data final para o pessoal poder se cadastrar, inscrever, enfim, fazer o seu refinanciamento das dívidas aqui em Santos em relação a quem está inscrito na dívida ativa, não é isso? Isso. Nós lançamos, inclusive, eu estive aqui 2 meses atrás, no começo de maio, nós lançamos o Refis, no dia 6 de maio, mais precisamente, e ele é um programa que visa facilitar aí a quitação dos débitos do contribuinte santista com o Tesouro Municipal. Estão previstos por Refis os débitos que já estavam inscritos em dívida ativa em 31 de dezembro de 2018, então, fundamentalmente, débitos de 2018 e 2019 não estão no Refis, mas débitos anteriores todos estão. O prazo, como você já reforçou, Boturão, é 31 de julho, né, até a próxima quarta-feira, né, são os últimos dias. Estamos tendo um nível de adesão bastante expressivo.
E as pessoas que tiverem interesse em aderir, elas podem, tem duas opções, elas podem ir no Poupa Tempo, né, lá no centro da cidade, na João Pessoa 246, aos dias de semana das 8 às 17, aos sábados das 8 às 13. Então, lembrando que esse sábado é o último sábado no período do Refis que vai ser de atendimento. Ou também, além do Poupa Tempo, a pessoa pode fazer a opção, gerar o boleto e fazer a adesão diretamente no site da Prefeitura. Quando você entra no site, há uma opção do lado direito de dívida ativa e aí vai seguindo, ele é autoexplicativo para, enfim, colocar lá os dados do seu imóvel ou se for ISS, por exemplo, os dados do contribuinte para poder gerar o boleto dentro da opção ou de parcelamento ou de pagamento à vista. E se você me permite, eu já queria aproveitar e embalar, falar dos benefícios, né? No caso do pagamento à vista, 100% de isenção na multa, 50%... Não tem multa? Não tem multa. Só o valor do... Isso. E 50% de desconto nos juros. No caso do pagamento parcelado, esse parcelamento ele tem que terminar, a última parcela tem que ser vencida em dezembro de 2020, portanto, o parcelamento, nesse momento agora, de no máximo 17 meses, e o benefício é de 60% de desconto na multa e 40% de desconto nos juros. Muito bem. Santana, por não. O secretário, em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, o brasileiro praticamente ele pega os boletos e joga para o ar e o que ele conseguir pegar na mão que ele vai dar prioridade para pagar, né? E não entra nesse sorteio aí o IPTU, que o IPTU acaba sendo uma conta que o brasileiro, né, o cidadão, consegue protelar um pouco mais. É que a situação dele está muito difícil. Então, se ele deixa de pagar a conta de luz, vai lá a companhia e corta a luz, o telefone é a mesma coisa, o supermercado ele não pode deixar de pagar, e assim por diante, né? Então, o IPTU é aquela dívida que ele consegue deixar protelar um pouquinho mais. Então, quando vem um refis desse, é muito bem-vindo, né, para as pessoas que estão em situação de dificuldade. Mas aquele contribuinte que paga em dia, muitos deles têm a sensação de que está beneficiando o mal pagador e prejudicando, penalizando aquela pessoa que paga em dia, ele paga o boleto do IPTU no dia do vencimento. Mas não é isso não, né? Eu acho que é importante fazer esse esclarecimento de que a isenção, os benefícios, é em cima apenas da multa, né? A correção monetária, os juros permanecem ainda, né? Isso. Todo débito ele tem 4 itens, Marcos. Ele tem, bom, o valor do principal, né, naturalmente, o valor da correção monetária, né, aquele que, como o próprio nome diz, simplesmente atualiza monetariamente aquele débito, o valor da multa e o valor dos juros, né? Então, o principal, juros, multa e correção monetária. Legalmente, a gente não pode mexer nem no principal nem na correção monetária. Então, o mecanismo do refis sempre ele trabalha com uma situação de benefício fundamentalmente em juros e na multa, né? E é importante também ressaltar que ele tem que ser, ele acabou digamos assim, tendo uma adoção mais frequente pelas prefeituras, muito por conta da crise econômica, né? É importante fazer um retrospecto rápido. A partir de especialmente de 2015 a 2017, nós sentimos muito fortemente, né, na prefeitura, aliás, a economia do Brasil como um todo, né, em 2015 e 2016 nós tivemos queda no PIB, né, somando os dois deu mais ou menos 7% de queda em 2 anos, e no momento em que muitas prefeituras estavam com uma série de projetos em andamento, é o caso da prefeitura, o prefeito Paulo Alexandre, todo mundo sabe, conhece bem, sempre foi muito determinado, de uma possibilidade de iniciativa muito grande. Tal. Então, vejo que, na medida em que todos os equipamentos, que hoje muitos já foram inaugurados, e alguns ainda vão ser inaugurados até o final do mandato do próximo ano, nós vimos assim, aquecendo a mil com realizações no âmbito municipal. E, por outro lado, se acaba sendo traído por uma situação de contexto econômico mais amplo que impactou na arrecadação. Então, o refis não deixa de ser um instrumento de melhoria da questão dessa situação das contas públicas. E lembrando, né, nós fizemos o refis 2017, fizemos 2018 também, mas sempre em situações melhores do que a gente está fazendo agora. Então, por exemplo, o refis 2017, onde estávamos realmente numa situação de crise, tínhamos um desconto de 100% de juros, né? Coisa que nós não temos hoje. Esse percentual hoje caiu para 50%.
mas, de um modo geral, eu acho que ele tem que ser entendido como um instrumento de arranjo das contas públicas que não pode ser, que o ideal é que ele não seja recorrente por muitas vezes, né? Mas isso também passa por uma questão seguinte, a gente tem uma situação de normalidade econômica. A gente comentou agora há pouco a questão da queda, né, da expectativa da queda da expectativa de crescimento da economia para esse ano. Isso são coisas que atrapalham, porque o setor público, como as empresas, como o setor produtivo privado, trabalha com planejamento. E o planejamento é a questão do orçamento municipal. Eu comentava um pouco antes do programa com o Buturão, para vocês terem uma ideia, no começo de fevereiro, quando a gente construiu a LDO para 2020, que foi levada para a Câmara, que a Câmara aprovou recentemente, nós trabalhamos com expectativa do crescimento do PIB em 2019, de 2,2%. E era o que o mercado apontava, o Boletim Focus tal da época apontava isso. Vejam que vocês que nós estamos aí 4, 5 meses depois disso, né, 5 meses para ser mais exato, ele caiu para 0,8. Então, e aí como é que faz? Né? Aí você vem outras medidas que o setor público adota com a questão do contingenciamento, aliás, o próprio governo federal está adotando algo semelhante, porque há que se compensar, você define a despesa em cima de uma definição de receita. Quando essa receita não se realiza do jeito que foi esperado, você vai ter que ter alguns mecanismos aqui de compensação para isso. Quem errou? Quem impede? Tem alguém que tenha impedido essa realização aí? De 2,2, de 2, 1,8, alguma coisa assim? Na sua visão? Eu acho Houve um equívoco por parte da equipe econômica? Paulo Guedes cometeu algum equívoco, algum erro? Bolsonaro não soube criar um ambiente favorável? Olha, eu comentei agora há pouco, eu acho que as questões, o que está demorando muito é um ataque no bom sentido, né, no sentido de resolver as questões mais estruturais. Né? Para você ter uma ideia, não vou nem falar da reforma da Previdência porque já cansou também esse assunto. Vamos falar da reforma tributária. Eu estava vendo hoje cedo, eu pedi para a minha equipe fazer olha que loucura, fazer um paper sobre a proposta de reforma tributária. Sabe quantas tem em andamento em discussão? 6. Tem 6. E aí cada uma, quer dizer, algumas coisas, algumas sugestões são comuns, mas quer dizer, na reforma da Previdência, que nós tínhamos passando na comissão e tal, e que havia, não só do ponto de vista da necessidade, havia um convencimento maior da sociedade, embora também tenha resistência, porque afeta diretamente ao direito das pessoas, mas é o que está sendo. Agora você imagina na reforma tributária. Né? Tínhamos um projeto do deputado Rauli, que estava lá, acabou ficando para trás, porque o Rodrigo Maia abraçou um projeto do professor Bernardo Api, que acabou andando mais, virou a PEC 45, estava andando mais, parou, agora o governo tem a proposta dele, agora tem um outro deputado, um líder do PSL, que tem uma outra proposta. Quer dizer, essas indas e vindas afetam a economia, ela é dinâmica, mas ela interage muito nesse. Então, a expectativa a confiança baseada na expectativa dos agentes econômicos tem tudo a ver com o cair de 2,2, estou falando de fevereiro, para 0,8 agora, porque as coisas não estão acontecendo e isso tem um preço, né? Tudo tem um preço. Né? Aquela questão de precificação do mercado, é mais ou menos isso. Eu acredito que seja por aí. Só queria pontuar uma coisa, o secretário falou, lembrou muito bem que são 6 propostas de reforma tributária na Câmara, e o que é triste é que a lógica de cada uma delas, cada uma de sua maneira, é farinha pouca, meu pirão primeiro. Cada uma defende um setor específico da sociedade, grupos poderosos, grupos corporativos, uma pressão muito grande, que querem fazer a reforma tributária contando que seja no vizinho. E o seu benefício, o seu incentivo, o seu financiamento camarada, a sua desoneração seja mantida. Então, enquanto não chegar a uma reforma tributária justa realmente, nunca vai se conseguir aprovar nada. Eu só queria falar... Só para completar, antes do break? Antes do break, só queria depois... Se essa história do refis, eu vou votar aqui o pagamento das dívidas dos atrasados, não soa como um incentivo para quem paga em dia. É a única coisa que eu tenho dúvida. Vamos para o intervalo. Na volta, o secretário responde, então, essa colocação do Iberê. Já. Muito bem, o Iberê deixou no ar a pergunta sobre o refis, não é? Quem, com o acontecimento do refis, não incentiva a não se pagar o imposto. Não pagar em dia, né? O imposto. Sabe, esperando que a prefeitura lá adiante vá criar um mecanismo para poder receber o que tem atrasado. Diga, Maurício.
Então, eu entendo e respeito o ponto de vista de quem pensa dessa maneira. Agora, são mecanismos que se tem de fazer a alavancagem da receita e principalmente de passar por momentos de dificuldade, né, como eu pontuei agora há pouco. Agora, eu acho importante também colocar, professor, que o grande imposto, digamos, o grande imposto não, né, um dos grandes impostos, o primeiro imposto, o que nós mais arrecadamos aqui na Prefeitura de Santos é o ISS por causa do porto. O segundo é o IPTU. Normalmente as prefeituras não é nessa ordem, normalmente o maior tributo é o IPTU. Mas de qualquer maneira, o nosso IPTU responde por alguma coisa na faixa de 24% do que a gente arrecada, quer dizer, ele é muito relevante. E o IPTU, a questão do comportamento do pagador do IPTU, o IPTU está ligado diretamente a um imóvel que, via de regra, tirando os investidores, mas via de regra é onde a pessoa mora, né? Então, o que a gente percebe é que mesmo adotando o refis, não há uma mudança no patamar de adimplência do tributo. Ele se mantém historicamente na faixa da inadimplência em 14% a 15%. É um índice de adimplência do contribuinte santista que ele é um índice alto de adimplência. Então, não se percebe uma mudança, porque eu acho que é um indicador importante quando a gente vai observar isso, do impacto do refis. Historicamente, a nossa inadimplência está na faixa dos 14% a 15%. Para vocês terem uma ideia, tem prefeitura que a inadimplência do IPTU chega a 40%. Então, isso realmente é importante. Realmente quebra a banca, né? Não tem jeito. Diga, Santana. O Uriel Vilas Boas acompanha a gente, ele diz o seguinte: a educação em muitos países investe em uma área tão importante. Ele pergunta, por que as organizações sociais não agem de forma coletiva e ordenada para evitar as recentes barbaridades do ainda presidente? Ele acrescenta aqui, as medidas impostas pelo ainda presidente nas relações trabalhistas serão debatidas amanhã pelo movimento sindical santista. São inaceitáveis como também a reforma da Previdência. Eu acho que você precisa tomar um pouco de cuidado aí com essa questão das mudanças trabalhistas, enfim, porque lá atrás, lembra na época das alterações do Porto, a lei 8.630, era essa? Isso. 8.630, e era uma vergonha, um absurdo, uma aberração, porque os salários têm que ser preservados, que isso, que aquilo, os salários, porque o salário. Mudou tudo, todo mundo perdeu o emprego para a informatização, né? E você tinha 80 mil, 70 mil portuários girando ali no Porto de Santos, de manhã, tarde, à noite, de madrugada, enfim, né? E hoje você tem ali 10 mil pessoas também, talvez preparando. Há quem defenda, quem conhece mais Porto do que nós aqui, que a movimentação em torno do Porto Santo aumentou muito significativamente. Então hoje tem 150 mil pessoas, 200 mil pessoas que giram sua economia ao redor do Porto. Só que o cara mora em Manaus, o outro mora em Miami, o outro mora em Paris, o outro está em Nova York e tal, não sei o quê. Aquela movimentação que nós tínhamos aqui na cidade, no centro de Santos, sumiu, né? Foi por água abaixo. Então é muito complicada essa situação da legislação trabalhista por conta dessa coisa do homem estar sendo substituído pela máquina, né? Preciso ter a compreensão do que está acontecendo. Então não teria que ser um movimento não, teria que ser um movimento internacional envolvendo aí todos os países do mundo, impedir que a máquina continue fazendo o papel, um aparelho, um computador fazendo o papel de 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, está na indústria e essa coisa toda. É uma situação muito difícil e muito complicada, né? Não sei o que... Ninguém sabe a resposta até hoje, né, Edgar Boturão? Ninguém fala assim, vamos fazer assim. Não sabe, difícil, né? Muito difícil. Porque, eu acho que tem que brigar pelos seus direitos, mas tem que acompanhar a realidade, né? É o que não aconteceu na época do Porto, né? Na época daquela discussão portuária, e aí o pessoal fechava a Praça Mauá, e foram lá, eu lembro que foram para o deputado, o ex-prefeito Beto Mansur, na época abriu lá o gabinete e tal, o pessoal ficou lá, e aquela confusão toda. Na verdade, o resultado acabou sendo, né, o pior possível aqui para a cidade, que perdeu aquela movimentação, o centro de Santos perdeu aquela movimentação do trabalhador portuário, que era gigantesca, né, era muita compra, né? E, enfim, muito dinheiro circulando ali pelo centro da cidade, lamentavelmente não aconteceu. Agora, Maurício, com relação a essa questão do você preparar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, e em cima, lá por fevereiro, março, em cima da projeção de 2,2% de crescimento do PIB brasileiro,
e agora uma projeção de 0,8. O que é que isso pode atrapalhar aí? Pode diminuir a arrecadação para o ano que vem? As metas serão outras? Enfim, explica direitinho para o pessoal poder entender essa coisa aí. Bom, só a dinâmica é assim, né? Os municípios preparam a lei das diretrizes orçamentárias, né, no começo do ano, encaminham no início do ano para as câmaras municipais até o final de abril. E as câmaras analisam, né, a LDO, e retornam, né? Nós estamos exatamente nesse momento. Foi aprovado pela Câmara Municipal de Santos e retornou, está com a Prefeitura agora. Nós estamos trabalhando agora na questão do que o calendário legal define com a construção da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a LOA 2020. E nesse período entre o fevereiro, onde a gente colheu esses indicadores, trabalhou com esses indicadores, e agora é feito um ajuste em relação à expectativa que se tem de receita, né? E aí, assim, não, claro que eu estou falando de um índice específico, né? Mas os nossos técnicos lá, especialmente o pessoal da área orçamentária, trabalham com todo digamos assim, um cardápio de expectativas para 2020. E esse momento é o momento em que a gente faz esse ajuste, né? A LOA ela tem que ser entregue na Câmara até o final de setembro. A gente tem a construção mais forte dela agora, julho, agosto, né? E até meados de setembro. E aí, eventualmente, esses ajustes são feitos numa expectativa de crescimento menor do que a gente trabalhou no início do ano. E aí, naturalmente, sim, nós vamos arrecadar menos do que está previsto. Obviamente, as despesas têm que ser adequadas para isso. E aí, hoje evidentemente que tem uma redução tem que pensar também, orçamentária. quer dizer, com a dificuldade de se criar cenários nessa incerteza que nós temos. Muito. Entendeu? Nós temos uma incerteza de direcionamento do país, quer dizer, como é que você vai criar um cenário de crescimento? Não dá. Realmente tem que fazer milagre. Parabenizo aí o Maurício, que o Maurício deve não dormir muito, né, Maurício? Porque não é fácil, não. Entendeu? E o que acontece, só aproveitar, o que acontece também é que, depois que, o pessoal fala que existem muitos profetas do passado, né? Depois que a coisa acontece, né? Engenheiro de obra pronta, né? Engenheiro de obra pronta e tal, né? Aliás, eu lembrei de uma outra, o Botrão, se você me permite, quando você estava comentando agora sobre uma análise simplista de um problema complexo, aquela história. Para um problema complexo, toda vez que você arruma uma solução simples, invariavelmente ela é errada, né? Então, é preciso observar a complexidade das coisas. Mas voltando a falar do planejamento, então, quando se senta técnicos, e eu quero dizer que assim, a equipe, que são servidores de carreira, são as equipes da minha secretaria, ela é muito boa, né? Mas assim, você faz um planejamento, você faz uma projeção, né? E é muito comum a gente ouvir da sociedade de modo geral, de imprensa, mas você falou que ia dar tanto e não deu. Eu falei, meu amigo, mas a gente faz em cima de projeções, né? Então, eu venho essa cobrança e que eu acho que ela não é correta, né? Às vezes se acerta, mas às vezes se erra, né? Aliás, grandes economistas, né, também erram, né, na questão da projeção, porque, como bem lembrou o professor Iberê, é um cenário bastante complexo, né? De repente acontece algum episódio que muda tudo, muda O ano passado foi a greve dos caminhoneiros que exatamente prejudicou sensivelmente o que tinha sido planejado por Meirelles na época do Temer. Não que eu seja um fã de caderneta dessa gente aí, mas eu continuo defendendo que o Henrique Meirelles era mais preparado do que a atual equipe que nós temos. Em todo caso, nós também temos que entender que esses números de projeção acabaram, por algum momento, sendo instrumento político. Então, nós temos aí um crescimento, quando o governo quer, olha, cresceu X, daqui a pouco quando ele quer criticar o outro, diminuir o Y. Quer dizer, esses números também ficam impregnados por essa visão política e a gente não sabe muito bem qual é o dado real. Essa é uma coisa preocupante. Ô, secretário, na sexta-feira passada a gente recebeu aqui no programa o Jamir Lopes e a Renata Covas, que são os realizadores, Denise Covas, que são os realizadores do Santos Jazz Festival, que é um evento cultural muito importante, que leva atrações, inclusive, para o Centro Histórico de Santos ali, né? E naquele dia a gente lembrou muito bem de que a importância de eventos culturais dessa maneira, dessa magnitude, que não só durante a temporada de verão, mas também na intersazonalidade do nosso calendário, para promover atividades culturais, movimentar a economia, levar mais pessoas para o centro, né? E o Santos Jazz Festival, assim como o Santos Café, diversos outros eventos, tem feito isso, tem levado vida para o centro, né? E movimentar, inclusive, a atividade econômica em si ali naquela região da cidade.
Então eu queria saber se na Secretaria de Finanças a Prefeitura consegue já perceber um aumento de arrecadação ali em relação ao ISS, uma melhora na atividade econômica ali, se é um indicativo de que a situação ali pode realmente melhorar. Olha, eu penso que sim, essas iniciativas, né, do Santos Jazz Festival, do Festival do Café também, e do próprio Festival Geek, que ele vai ocorrer em outubro ou novembro, acho que novembro, mas na verdade, uma conversa com o secretário Rafael Leal, a ideia é ele retornar para julho, justamente porque a ideia é trabalhar com o mês de julho, que é uma espécie de uma contratemporada para a gente, né? Para a economia local, o forte naturalmente é o verão, mas nós temos que apoiar iniciativas que faz o mês de julho forte. Então, no caso do mês de julho especificamente, a gente teve até o ano retrasado, a gente teve no início de julho o Festival do Café, que é um sucesso, né? Agora o último aí teve mais de 70 mil pessoas participando. No meio do mês de julho, o Festival Geek, e no final o fechamento com o Santos Jazz, que não é exclusivo ainda da Prefeitura, mas é apoiado pela Prefeitura também. Essa discussão, Marcos, eu acho que bom, primeiro que sim, que esse tipo de evento, ele gera, inclusive, uma melhoria na economia, na chamada economia limpa, né? No sentido da cultura, entendendo a cultura dessa maneira. E eu acho positivo que a gente tem discutido muito na cidade, o secretário Rogério Santos está à frente desse projeto, da discussão da questão da implantação do desenvolvimento da economia criativa, como iniciativa de sucesso que nós tivemos, especialmente na Inglaterra, que é onde surgiu isso, ainda na época do Anthony Blair e tal, mas outras iniciativas interessantes de economia criativa, como a Austrália também, muito focado nesse tipo de situação. Eu particularmente entendo que a questão da reocupação do centro, né, que é uma discussão que está colocada a todo momento, nós soltamos recentemente a questão do IPTU progressivo, né, um decreto em relação à implantação do IPTU progressivo dentro da lei complementar 1005 do ano passado, também do incentivo da economia criativa, que é uma lei que está na Câmara, nós entregamos para a Câmara em junho e está em discussão agora na volta do recesso, vai ser retomada essa discussão. Tem condições sim de alavancar a economia, não pelo evento em si, mas pelo que ele traz indiretamente. Eu vi ontem uma matéria sobre o impacto, e aí, por favor, eu não quero polemizar em relação ao evento em si, mas a parada gay, a parada LGBT de São Paulo, é hoje um dos eventos que mais traz recursos para a cidade, por conta de rede hoteleira, de restaurantes, toda a indústria quase 5 cultural. milhões de pessoas nas ruas? Impressionante. Incrível. Então, é um pouco nessa ótica, acho que a gente tem que caminhar nessa linha, viu, Marcos? É um segmento importantíssimo para fazer girar a economia. Você falou do Tony Blair, né? Só queria registrar aqui que o Reino Unido tem um novo premier, né? Boris Johnson, acabou sendo eleito ontem, era o favoritíssimo, né? Acabou confirmando. Político, jornalista, apresentador de TV, autor de romances, e tem uma história complicada aí, porque ele foi mandado embora, né, dos jornais britânicos por ter... na verdade, foi acusado, né? Não sei se acabou se comprovando, acho que sim, né? Porque ele inventou uma matéria. Veja aí o currículo que tem esse cidadão que politicamente se alinha muito com o presidente dos Estados Unidos, né, Donald Trump. Sabe Deus que vem por aí. Secretário, obrigado pela participação, mais uma vez. Sucesso à frente da gestão das finanças na Prefeitura. Iberê participando sempre com a gente, Santana diariamente conosco. O ponto de vista é ao vivo, 1h30 da tarde. A nossa reprise você acompanha às 8 da noite, sempre aqui na TV Santa Cecília. Valeu, obrigado, gente. Tchau.